Fala pessoal, isso daqui é um vídeo resposta para um vídeo do Easy Nobre. Quem inventou o cristianismo? Bom, logo de cara eu queria falar que o tom desse vídeo não é um tom de briga, não. Eu não sou um daqueles cristãos chatos pra caramba, radicais, que acham que ninguém pode falar sobre religião. Pelo contrário, eu acho que é legal as pessoas falarem sobre religião, mesmo que eu discorde delas. Esse vídeo não é um, tipo, cala a boca, Izzy, você é um idiota por ter falado o que você falou. Pelo jeito do vídeo, ele já foi cristão e ele não fala só besteira do começo ao fim, ele fala várias coisas que realmente são verdade. E o que eu quero falar é o que eu acho sobre várias coisas que ele falou, e algumas coisas que ele falou, algumas informações são imprecisas, incompletas e até erradas. Então, vamos lá. Eu vou deixar o link pro vídeo dele aqui na descrição do meu vídeo, e eu vou tentar não ser muito longo, o que vai ser difícil, porque às vezes ele fala só uma frase, e essa frase ela precisa de bastante explicação para entender que às vezes o que ele falou às vezes não é exatamente errado, mas a frase dele carrega uma conotação que traz uma ideia que não são exatamente assim as coisas. Uma coisa muito importante para entender sobre o cristianismo é que o nome da religião, pelo menos na minha percepção e de muitos outros estudiosos, começa já errado. Bom, a tese principal do vídeo dele é que o cristianismo não é uma religião baseada nos ensinamentos de Jesus, mas é uma religião criada, inventada por Paulo. E segundo ele, o que Paulo diz é bem diferente do que Jesus diz, né? Às vezes é totalmente contraditório do que o que Jesus diz. E aí ele fala no começo do vídeo, lá no minuto 1 e 22, que o nome cristianismo, de acordo com a concepção dele e de muitos estudiosos, já está errado por causa disso. E eu queria perguntar honestamente, não é uma pergunta irônica não. Que estudiosos são esses? Eu nunca ouvi falar alguém que questionasse o nome do cristianismo porque acha que o nome da religião devia ser paulinismo ou alguma coisa assim. Inclusive o nome cristão ele aparece bem cedo no cristianismo. A Bíblia já registra o nome cristão para essa religião, né? Aparece lá em Atos 11, verso 26, falando da primeira vez que os seguidores de Jesus foram chamados cristãos. Quando Jesus apareceu na cena, vamos dizer assim, dos filósofos, né? Existiam vários outros messias filósofos, os malucos que diziam lá as paradas que eles acreditavam e tal, sobre como é que o mundo funciona, como é que você deve agir, pai e tal. É uma confusão que é bem comum aqui, né? As pessoas pensam que qualquer um que se levanta e sai ensinando coisas é filósofo. E a ideia, a figura do filósofo, principalmente na antiguidade, ela está totalmente ligada à Grécia. Jesus não era um filósofo. A cultura matriz de onde Jesus faz os ensinamentos dele não é a cultura grega. Jesus é muito mais um rabino do que um filósofo. E mesmo quando se fala de rabino, não é igual um rabino moderno, porque a própria palavra rabino hoje em dia carrega uma conotação um pouco diferente. Rabino hoje em dia é quase um título acadêmico. Você tem que frequentar uma escola específica, uma yeshivá, se formar e ser rabino, né? Jesus era, digamos assim, um rabino do primeiro século, era um rabino popular. As pessoas chamavam ele de mestre, que é o que significa a palavra rabino, porque reconheciam a autoridade no ensino dele. Essa ideia de falar que Jesus era um filósofo é uma das raízes da confusão, né? Muito do que o Izzy vai falar, ele parte da ideia, de uma ideia não muito declarada, de que o Novo Testamento ele foi escrito assim em base de nada. Na verdade, Jesus era um religioso. Os discípulos de Jesus eram religiosos. O povo que seguia Jesus todo ele era religioso. Ele seguia uma religião específica, que é o judaísmo do primeiro século, o judaísmo do período do segundo templo, o judaísmo palestino. E é dentro desse contexto que a gente consegue entender como funcionou o cristianismo primitivo, o cristianismo lá no começo. E aí lá no minuto 2 e 40, ele fala que o problema é que Jesus ensinou, e aí os discípulos não entenderam direito, e a Bíblia fala várias vezes, isso é verdade, que Jesus ensinava e os discípulos não estavam entendendo exatamente o que ele estava dizendo. E aí ele fala que cada um foi para um lugar, se espalhou e ensinou aquilo que ele interpretou do que Jesus disse. Isso não é exatamente assim, porque quando você fala assim, você tem a impressão de que cada um ficou isolado em um canto e espalhou uma doutrina absolutamente diferente um do outro. Acontece que o cristianismo primitivo, que é o cristianismo da época dos discípulos, ele era um cristianismo baseado numa comunidade. As pessoas elas se encontravam, elas se conversavam, elas mandavam cartas, elas faziam concílios.
elas se juntavam e chegavam a conclusões. Não é uma coisa assim, cada um vai para um lado do mundo e explica o que acha da sua compreensão do que ele interpretou. Se você lê a Bíblia, inclusive, você vai ver, pode ter alguma diversidade de tom, de voz, mas a Bíblia não é assim, tipo, um fala que Jesus era o Messias, outro fala que Jesus é o próprio Satanás. Não tem uma diversidade tão grande assim de ensinamentos que justifique essa descrição do que aconteceu. E aí lá no minuto 3:24 ele fala das várias contradições que tem na Bíblia. Ele vai falar, por exemplo, na ressurreição, que um evangelho vai falar que a tumba tinha um anjo, outro vai falar que tinha dois, né, e assim por diante. E aí tem também, Jesus cura um cego na estrada, mas o outro evangelho fala que era dois, outro fala que eram não sei quantos. Existe de verdade essas contradições mesmo, né? São contradições na narrativa. Mas essas contradições na narrativa, elas servem, na verdade, isso daqui é parte da metodologia do método histórico crítico para se analisar os evangelhos. Essas pequenas contradições, elas servem, na verdade, para você atestar a veracidade dos fatos. Porque se várias pessoas, várias fontes diferentes, digamos assim, contam um relato com as suas pequenas variações, mas todos eles têm um ponto em comum, quer dizer que aquele ponto em comum provavelmente aconteceu de verdade, porque são fontes independentes falando sobre um relato, e aquele ponto em comum está em todas elas. E aí ele fala, por exemplo, no minuto 4 e 5, que se existe uma inspiração divina, não deveria haver contradições no texto. Ele fala que isso é assunto para um outro vídeo, e realmente o assunto é longo, porque, na verdade, depende do que você entende por inspiração divina. Inspiração divina não é igual psicografia. Não quer dizer que o sujeito ele sentou, ele virou os olhos e começou a escrever exatamente o que Deus falou no ouvido dele. Pelo menos não da maneira como eu e grande parte do cristianismo entende o texto bíblico. Não é uma inspiração, digamos assim, uma inspiração verbal. Inspiração divina seria que Deus conduziu as ideias, Deus inspirou ele a escrever. Então vai ter contradições pequenas e, honestamente, para mim são irrelevantes. Tipo, tinha um anjo ou dois anjos quando abriu a tumba de Jesus. Tipo, isso não muda em absolutamente nada a minha religião. E aí ele faz um retrato, mais ou menos, da história cristã, assim, um retrato bem esquemático, bem rápido sobre a história do cristianismo primitivo. Na verdade, tem um equívoco aí de termos, né? O cristianismo primitivo normalmente se entende o período cristão que vai desde a morte e ressurreição de Jesus, se você acredita, mas desde a morte de Jesus e a sua ressurreição até o período do quarto século, ali, quando você tem o Concílio de Nicéia. É considerado que lá no Concílio de Nicéia várias bases do cristianismo romano católico se fundamentaram, né? Então o cristianismo primitivo, normalmente, existem algumas variações, mas normalmente se aceita que o cristianismo primitivo é esse período. Então desde a morte de Jesus já é um cristianismo primitivo. Desde que os discípulos estão organizando a igreja, já é cristianismo primitivo. E aí ele vai falar que depois que Jesus morre, passam muitos anos, aí muitos anos depois Paulo escreve as cartas dele, interpretando o que Jesus falou. As cartas de Paulo não são exatamente interpretações do discurso de Jesus. As cartas de Paulo, grande parte delas, são recomendações práticas para a igreja. Considerando que a igreja não existia na época em que Jesus estava aqui, as cartas de Paulo não têm exatamente a ver com interpretações dos ensinos de Jesus. Então, se você pegar as cartas de Paulo e ler, ele vai falar, olha, irmãos, não fiquem tristes, se alegrem, lembre-se de Jesus e tal. Irmãos, não deixem que o sujeito venha na igreja e faça tudo desse jeito errado. Vocês têm que tomar uma providência. A previdência ultimamente está difícil. Irmãos, eu tenho ouvido falar de como a fé de vocês floresceu e está boa, eu fico feliz com isso, etc. e tal. Normalmente é esse o teor das cartas de Paulo. Ele está falando para as comunidades coisas práticas sobre o dia a dia das igrejas que estavam se formando. E as cartas de Paulo, elas não foram escritas assim, tipo, muitos anos depois dos evangelhos para interpretar o que os evangelhos diziam. Na verdade, as cartas de Paulo, elas foram escritas mais ou menos no mesmo período dos evangelhos, né? É claro, as cartas elas não vêm com uma data no texto da carta, então a datação de todos esses livros do Novo Testamento é uma coisa que não é fácil e existem várias controvérsias, mas existe um certo consenso de que as cartas foram escritas no mesmo período dos evangelhos. Inclusive alguns dizem que algumas cartas, como por exemplo Tessalonicenses,
foi um dos primeiros escritos do Novo Testamento. Foi escrito antes dos outros escritos, incluindo os evangelhos. Aí nos 5 minutos ele fala que os evangelhos eles não foram escritos pelos discípulos, mas pelos seus seguidores. Isso não é tão simples assim. A definição da autoria dos evangelhos também é algo difícil, porque muitos evangelhos eles são anônimos. Você lê o evangelho e no evangelho não está falando, olha, eu, fulano de tal, estou escrevendo esse evangelho. O texto original que você tem mesmo é só o corpo do texto, o corpo do evangelho. Não tem um título, não tem uma autoria. Por exemplo, o evangelho de Mateus não fala em momento algum que foi Mateus que escreveu. A gente diz que é Mateus por causa de uma tradição posterior, que nem é tão posterior assim. Porque da forma como o Easy fala, parece que depois que se escreveu a Bíblia, você tem um vácuo, um silêncio sobre a história do cristianismo até vir a Igreja Católica. Mas não, você tem toda uma coleção de documentos históricos, e a gente chama isso de patrística, de sujeitos que foram líderes da igreja, e você tem uma documentação assim linear da história acontecendo em todo esse período. Então, por exemplo, quem atesta a autoria dos evangelhos são esses chamados pais da igreja, que viveram lá no 2º, 3º século. Tipo, 70 anos, 50 anos depois, eles conheceram pessoas que estavam vivas nesse período. E, se eu não me engano, foi Papias que falou que o evangelho de Mateus foi escrito por Mateus mesmo. E é claro que tem acadêmicos que vão dizer que o que esses pais da igreja falaram não tem nada a ver, e outros vão falar, olha, eu acho que tem a ver sim. Então, não existe assim a história diz que foi assim. Não, você tem uma série de acadêmicos e que discordam muito sobre esse período e sobre esses assuntos do Novo Testamento. Eu acho, por exemplo, que o Easy Nobre leu Bart Ehrman, que é um acadêmico respeitado, que ele segue uma linha de interpretação dos documentos históricos que é muito, digamos assim, é muito contra tudo aquilo que parece indicar a tradição cristã. Mas existem outros acadêmicos igualmente respeitáveis que acham o contrário, que os documentos históricos, na verdade, eles atestam, eles confirmam como fatos históricos essas afirmações da tradição cristã. E realmente os próprios evangelhos, a própria tradição cristã, não afirma que foram os discípulos que escreveram. Por exemplo, a gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Mateus, ele foi um seguidor de Jesus, mas não foi um dos 12 apóstolos. Marcos não foi um dos 12 apóstolos. Lucas não foi um dos 12 apóstolos. Só João seria um seguidor de Jesus, um dos 12. E aí lá em 5:58 ele fala que os escritos são interpretações sobre o que Jesus quis dizer, né? Na verdade, assim, honestamente, eu não lembro agora de algum texto do Novo Testamento que é tipo uma interpretação do que o que será que Jesus quis dizer, tipo no sentido, olha, Jesus falou isso, eu acho que quando ele falou isso ele estava querendo dizer isso, isso e isso. Eu não lembro de um texto que tem esse formato, um formato de uma tentativa de interpretação sobre as palavras de Jesus. Normalmente os escritos do Novo Testamento eles citam verbalmente os evangelhos, aquilo que supostamente Jesus falou. Só falam assim, olha, Jesus disse, faça isso, faça aquilo, a coisa é assim, a coisa é assado. Não tem assim um grande debate teológico sobre o que será que Jesus quis dizer. E aí lá no minuto 6:04, ele fala sobre o cânon bíblico. Cânon é a palavra que a gente usa para se referir à lista de livros que é considerado sagrado, né? Então, quando a gente pega a Bíblia, a gente olha aquela listinha de livros logo nas primeiras páginas da Bíblia, aquilo é o cânon. É a lista de livros que foram considerados sagrados e formaram a Bíblia. E é verdade que a Igreja Católica, só muito para frente, lá, eu não sei exatamente se foi no 4º século, eu acho que foi até posterior, que ela definiu um cânon mesmo, que ela falou, olha, os livros sagrados são esse, esse, esse e esse. Mas quando a Igreja Católica faz isso, ela não está contrariando o entendimento que já existia. A Igreja Católica não fala, olha, vocês acham que os livros sagrados são esses, 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 mas eu, pela minha autoridade, só pode ler esses agora. Esses é que são sagrados, os outros são exterminados. Essa é uma compreensão equivocada que a gente tem da história. O próprio Easy Nobre vai falar lá no minuto 12:39 que a Igreja Católica ela fecha o cânon, mas baseado numa compreensão que já existia na comunidade cristã. Quando você vê a lista de vários cânons antigamente, então, por exemplo, existem documentos históricos
por exemplo, o cânon moratoriano, se eu não me engano é assim que se fala, que listam os livros que eram considerados inspirados por Deus, ou sagrados. E o cânon que a gente tem hoje é o mais completo que tem. Na verdade, a gente não excluiu muitos livros que eram considerados sagrados na época. Na verdade, a gente incluiu a maioria deles. Então, quando você fala, por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Pedro, aquele Evangelho de Judas, essas coisas, esses livros, na verdade, eles foram escritos por uma comunidade cristã que a gente chama de gnóstica, igual agnóstico, mas sem o A. Normalmente ali na região do Egito, que tinha uma compreensão muito específica e diferente do resto da comunidade cristã no mundo, que escreveu várias coisas misturando a filosofia cristã, o dualismo platônico e uma série de outras influências orientais. Então não é que esses livros eram lidos por todos os cristãos, todos aceitavam, e a Igreja Católica bateu o martelo e falou: não, isso daqui não é mais sagrado agora, de agora em diante. Na verdade, a grande maioria dos cristãos não liam aqueles livros, e se lessem iam ficar escandalizados, assim como muitos cristãos hoje em dia ficam escandalizados quando leem esses evangelhos apócrifos. Se você tiver em dúvida, procura aí por gnosticismo ou Biblioteca de Nag Hammadi, que é onde encontraram esses escritos desses outros evangelhos gnósticos. Quando o Izzy fala, por exemplo, que o protestantismo ele negou vários livros que a Igreja Católica considera sagrados, isso é verdade, são os chamados deuterocanônicos. Só que esses livros todos, os deuterocanônicos, eles são só do Antigo Testamento. O Novo Testamento do catolicismo e do protestantismo é exatamente igual, não tem nenhuma diferença. Quer dizer, essa discussão que há entre o catolicismo e o protestantismo em relação ao cânon bíblico, ela não afeta em nada a nossa conversa. Ela está restrita ao Antigo Testamento, e os protestantes aceitam um cânon, digamos assim, do Antigo Testamento, que é igual ao dos judeus. Os próprios judeus não aceitam os livros que os católicos aceitam como inspirados, como parte dos escritos sagrados. E aí lá no minuto 6 e 27 ele fala que Paulo ele foi ganhando destaque, né? Como se ele fosse ganhando joinhas e tal, curtidas no Facebook, pelas coisas que ele ia ensinando, ele foi ganhando popularidade, né? Não é exatamente assim a história, porque, de novo, quando você afirma isso, dá a impressão que no cristianismo primitivo, várias pessoas se levantavam e começavam a falar o que elas achavam, e aí as pessoas iam seguindo esse ou aquele, sem ter nenhum tipo de organização, sem ter nenhuma tradição, nem nada disso. Na verdade, Paulo já era um sujeito muito entendido nas escrituras sagradas hebraicas, que os cristãos aceitavam e aceitam até hoje como sagradas, é o Antigo Testamento. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, que é um rabino famoso dentro da tradição judaica, é citado no Talmud. Então Paulo, quando ele se converte para o cristianismo, ele já era considerado um mestre. E ele só passa a ensinar depois de passar um tempo aprendendo com os próprios apóstolos. E ele vai fazer parte dessa comunidade dos líderes da igreja. Eles sentavam e conversavam e discutiam assuntos teológicos juntos, né? A gente tem lá em Atos 15 a grande reunião que teve em Jerusalém para discutir a questão da circuncisão, uma questão importante. E Paulo é um dos porta-vozes dessa reunião, desse concílio, junto com os apóstolos, com aqueles que seguiram Jesus diretamente. Então não é uma coisa assim espalhada, que cada um fala uma coisa isolado um do outro. Existia uma comunidade, existia uma organização, existiam concílios, reuniões, debates sobre a doutrina cristã. E aí, a partir do minuto 7, o Izzy começa a explicar a base daquilo que ele está defendendo, né? Por que o cristianismo devia se chamar paulinismo? Porque o cristianismo não está baseado no que Jesus ensinou, mas nos ensinamentos de Paulo, nas interpretações, como ele diz, de Paulo. Aí ele fala assim, né? A ideia de uma escritura inspirada é uma ideia que surge com Paulo e não com Jesus. Quando alguém diz para você que toda a escritura é inspirada no Espírito Santo, é inspirada divinamente, quem falou isso não foi Jesus, foi Paulo. E é verdade, é Paulo que escreveu na segunda carta para Timóteo, capítulo 3, verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, etc. e tal. Mas isso não significa que Jesus não entendia que havia uma ideia de escritura sagrada, de revelação divina através de uma escritura. Aí que tá, o ponto é que o Izzy exclui todo o contexto religioso onde o Novo Testamento foi escrito. O Novo Testamento ele surge dentro de um contexto judaico.
As pessoas já tinham escrituras sagradas naquela época. E elas se referem a essas escrituras o tempo todo. O Novo Testamento é recheado de menções, de citações do Antigo Testamento, se referindo ao Antigo Testamento como uma escritura sagrada. Então quando você pega, por exemplo, Mateus 5, verso 17 em diante, que Jesus vai falar assim: não pensais que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, vim cumprir. Jesus está se referindo, quando ele usa essa expressão, a lei e os profetas, essa é uma expressão técnica. No Novo Testamento, sempre quando aparecer essa expressão, a lei e os profetas, é o nome que eles usavam para se referir à Bíblia, na época deles, a Bíblia que eles tinham, o Antigo Testamento. Até hoje os judeus chamam a Bíblia deles, o Antigo Testamento, de Tanakh, que é uma sigla que se refere a Torá, Neviim, Ketuvim, a lei, os profetas e os escritos. Quando Jesus fala que eu não vim revogar a lei e os profetas, quer dizer, Jesus está falando, eu não vim aqui destruir a Bíblia, eu vim cumprir, eu vim trazer isso para uma compreensão superior. E aí, se você continuar lendo, você vai entender dentro do contexto. Jesus falou: olha, os antigos diziam isso, eu digo ainda mais. Os antigos diziam: olha, você não pode matar ninguém, e eu digo ainda mais, você não pode sair odiando as pessoas sem motivo. E olha, tipo, dá para fazer um vídeo de 15 horas aqui, só falando de citações do Antigo Testamento pelo Novo Testamento. Tipo, isso, se você abrir aleatoriamente a Bíblia no Novo Testamento, você vai encontrar uma citação ao Antigo Testamento, usando o Antigo Testamento como uma base de revelação divina para os autores do Novo Testamento. Tipo, a ideia de que Deus se revela para a humanidade através de escritos sagrados, ela acontece tipo mais de 1000 anos antes de Paulo. É difícil até por onde começar a refutar esse conceito de que Paulo inventou a ideia de escritura sagrada. Isso não existia, Jesus não falou isso. Aí ele fala logo em seguida, esse negócio de que sexo antes do casamento é pecado, não foi Jesus que falou, foi Paulo que falou. Acontece que Paulo não fala isso em lugar nenhum. Não tem um escrito de Paulo falando: olha, vocês não podem fazer sexo antes do casamento porque isso é errado. Na verdade, os escritos de Paulo, como a gente já falou, eles estão baseados nos princípios morais do Antigo Testamento. E o cristianismo tira os princípios da sexualidade do Antigo Testamento. É lá que fala sobre o sexo antes do casamento. Se um sujeito vai lá e seduz uma virgem e tal, tipo, isso não pode, isso não tá certo, ele tem que casar com a moça, etc e tal, né? Isso tá lá no livro de Levítico. A mesma coisa sobre homossexualidade. Jesus não fala sobre homossexualidade porque Jesus não fala sobre a sexualidade em geral. São poucas vezes que Jesus vai se referir a questões sexuais, e sempre quando Jesus fala sobre isso, ele está baseado no Antigo Testamento. Por exemplo, em Mateus 19, os fariseus perguntam para Jesus se o sujeito pode separar da mulher assim, quando ele quiser. E Jesus faz toda uma resposta baseada numa interpretação do Antigo Testamento. E Jesus ainda fala: é errado divorciar. Quem se divorcia, a pessoa que casa com a pessoa divorciada, ela comete um adultério diante de Deus, né? Do ponto de vista de Deus, se você casou, meu amigo, você assumiu um compromisso pela vida toda. É o próprio Jesus que fala isso. Ou seja, Jesus só confirma os princípios das leis do Antigo Testamento. É claro que existem as penalidades da lei do Antigo Testamento, elas não são confirmadas no Novo Testamento. Jesus não saiu apedrejando as pessoas, etc e tal. Mas os princípios daquilo que é certo e errado, os princípios morais, no Novo Testamento, tanto nas falas de Jesus, nos evangelhos, quanto nos escritos de Paulo e de todos os outros escritores do Novo Testamento, elas estão fundamentadas nos princípios do Antigo Testamento. Então, quando Paulo fala sobre homossexualidade, ele não está falando uma coisa assim que ninguém achava que era errado, aí teve que vir Paulo para falar que era errado. Não, Paulo ele só reproduz um discurso que já estava ali no Pentateuco, lá em Levítico. Ele só está relembrando as pessoas dos princípios que regiam a comunidade cristã, que eram as Escrituras, o Antigo Testamento, toda a base que vinha ali desde séculos atrás. E aí, lá em 7:26, o Izzy chega a dizer que Paulo era uma seta, ou seja, Paulo era contra todos os desejos da carne, tudo aquilo que fazia o homem se sentir feliz e tal, você tinha que rejeitar a carne. Na verdade, Paulo, ele era um combatente feroz desse tipo de doutrina, desse tipo de pensamento.
E a gente vê isso claramente em diversos textos bíblicos que são assim explícitos em relação a isso. Na verdade, a igreja primitiva enfrentava um problema. O problema é que você tinha uma comunidade mista entre judeus e gentios, né? Cristãos que não vinham de uma tradição judaica. E os judeus cristãos tentavam impor aos judeus gentios uma série de ideias, uma série de leis, uma série de regras que Paulo lutou muito para falar, não precisa ser desse jeito, você não tem que ficar proibindo as pessoas de tudo, isso está errado. Por exemplo, a epístola aos Colossenses, né? A epístola inteira, basicamente, é isso, é Paulo escrevendo para Colossos, uma cidade que existia, falando para as pessoas pararem de ficar proibindo tudo que existe, achando que tudo é errado. E aí ele diz, por exemplo, Colossenses capítulo 2, verso 20: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseis? Essas coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, uma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. O que Paulo está falando aqui, que é o que é satisfação da carne, é ficar se privando de coisas e proibindo as pessoas de fazerem coisas, né? Esse Paulo é o mesmo Paulo que fala, por exemplo, que algumas coisas são proibidas, porque, de acordo com a Bíblia, elas são proibidas baseado em todo um princípio religioso que tem uma coerência, que tem um conceito por trás. Mas aquilo que não está em contradição com esses princípios não deve ficar sendo proibido. Você não tem que ficar proibindo as pessoas de fazer tudo, que tudo é do Satanás, que tudo é errado. Quanto ao sexo em geral, por exemplo, Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 7. Ele começa o capítulo dizendo que para ele era melhor que as pessoas não tivessem marido nem esposa. E ele fala em outra passagem que é por causa do evangelho, que as pessoas elas saíam e iam pregar em lugares longes e distantes. Mas aí logo em seguida ele fala, olha, mas por causa do seu prazer, tipo, as pessoas têm vontades, então se casem. Aí ele vai falar, por exemplo, em 1 Coríntios 7, verso 4, a mulher não tem um poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido é que tem. E ele continua falando, também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher o tem. Quer dizer, o corpo de um pertence ao outro, mutuamente. O corpo de um serve para prazer do outro. E ele vai continuar falando, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicarem a jejum e oração, mas depois se juntem logo, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, o que ele está falando, gente, façam sexo, maridos e esposas. Vocês têm que fazer, não está errado, é para fazer mesmo. Quer dizer, Paulo não era contra o sexo, ele não achava que o sexo era uma coisa errada, ele não achava que tudo que dava prazer tinha que ser excluído da vida religiosa. Ele só acha que existem regras para as coisas, regras de acordo com os fundamentos religiosos do que ele acredita, do que eu acredito também. Então, assim como na nossa sociedade as pessoas não acreditam que sexo é para se fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar e com qualquer pessoa, a nossa sociedade também impõe regras ao sexo. Tipo, você não pode fazer sexo no meio da rua, você não pode fazer sexo com crianças, você não pode fazer sexo com pessoas que não querem fazer sexo com você. Da mesma forma, a Bíblia também ela estipula princípios dentro dos quais o sexo pode e deve ser feito. E aí mais pra frente o Izzy vai falar que Jesus era diferente de Paulo, porque Jesus andava com prostitutas, Jesus andava com publicanos, Jesus andava com beberrões, etc. e tal. Ou seja, a ideia que se tem, que ele cria falando isso, falando essas coisas, é que Jesus era tipo um cara meio hippie, gente boa, e que não achava que existia nada errado em nenhuma coisa. Que esse negócio de inventar regras pra coisa é coisa do mal, você tem que ser feliz, é paz e amor. Enquanto Paulo não. Paulo era o cara que botava regra em tudo, achava que tudo era errado. Mas quando você lê o texto bíblico, você vê que isso não é verdade. Essa ideia não corresponde nem um pouco à realidade. Jesus era um cara que tinha regras muito rígidas em relação a várias coisas, por exemplo, ao divórcio, como a gente viu aqui em Mateus 19. E Paulo era um cara que também era um cara que era muito livre, que achava que você não devia ficar proibindo as coisas o tempo todo, igual a gente acabou de ler aqui em Colossenses. Quando os evangelhos falam que Jesus, ele frequentava a casa de prostitutas e publicanos, existe um fator interessante aí. Eram prostitutas e eram publicanos, mas eram todos judeus.
Jesus teve muito pouco contato com não-judeus, em momentos muito específicos, né? E ainda assim, esses não-judeus, eles eram pessoas que reconheciam um Deus Israel, digamos assim, né? Enquanto Paulo é o cara que vai pro meio dos pagãos, ele vai conviver com gente que tinha uma fé totalmente diferente da dele. Paulo vai pregar para as pessoas que acreditavam em Zeus, em Apolo, né, e nos outros deuses. Então, se a gente fala que a gente tem que ter contato com pessoas que não são da nossa fé, é muito mais fácil se basear em Paulo do que em Jesus. E aí ele termina dizendo lá no minuto 10 e 4 segundos que o cristianismo é aquilo que Paulo interpretou sobre o que Jesus falou. Paulo é um dos maiores escritores do Novo Testamento, né? A grande parte dos escritos do Novo Testamento são de autoria de Paulo. Mas Paulo não é o único escritor do Novo Testamento. Você tem Pedro, que escreve a primeira e a segunda carta de Pedro. Você tem Tiago, que escreve uma carta extremamente interessante no Novo Testamento. Você tem João, que escreve 3 cartas, que escreve um evangelho, que escreve o livro de Apocalipse. E você tem ainda Judas, por exemplo, que não é o Judas que traiu Jesus, é um outro Judas. Parece que Judas era um nome bem popular na época. Então não é assim, tipo, o cristianismo é só Paulo falando e tentando enfiar na cabeça das pessoas um monte de ideias. Não, é uma multiplicidade de voz. Você tem várias pessoas falando. O Novo Testamento é composto de vários autores diferentes, falando sobre a organização da igreja, falando sobre normas de ética e de moralidade, falando sobre questões práticas do dia a dia da organização, da comunidade da igreja e assim por diante. E aí lá em 10:35 ele fala que Paulo é que fala que não existe comunhão entre luz e trevas. É Paulo que inventou a ideia de que os crentes não podem se misturar com os não crentes, né? A gente já comentou agora sobre isso. E realmente Paulo fala, né, não entreis em julgo desigual com os descrentes. Na verdade, o que Paulo está falando aí é para você não casar com alguém que não é da sua fé. E esse não é um princípio que Paulo inventou. De novo, esse é um princípio do Antigo Testamento. O Antigo Israel, várias vezes, o motivo que o texto bíblico dá para a decadência de Israel é o fato deles terem casado com mulheres que eram pagãs, que não eram da fé deles. E Paulo está reproduzindo essa ideia, esse discurso. Ou seja, não existe ali uma contradição direta, né? Não tem um verso falando, olha, Jesus fala que você tem que se misturar com os pagãos, enquanto Paulo fala que você não pode conversar nem ser amigo dos pagãos. Lá no minuto 11 e 12 ele também fala que Paulo contradiz Jesus, porque Paulo fala que as mulheres não deveriam falar na igreja, não deveriam ensinar. E isso também não é uma contradição, porque Jesus não fala em lugar nenhum que, olha, as mulheres têm que ensinar na igreja. E Paulo fala, olha, as mulheres não podem ensinar na igreja, né? E apesar do Izzy ter falado que é bobagem, que isso é uma questão contextual, essa é uma questão contextual se a gente for se basear nas informações que as próprias cartas de Paulo dão, mas isso daí é um assunto para um outro vídeo. E aí em 11:48 o Izzy fala uma coisa que é um pensamento que me incomoda pessoalmente muito, que ele fala assim, né? Ou você segue tudo ou você não segue nada. Esse negócio de você ler a Bíblia e falar, olha, isso daqui faz sentido eu seguir hoje. Não, isso daqui não faz sentido. Isso é uma bobagem, isso daí é errado, isso daí é contraditório, isso é hipócrita. Por que é que os ateus têm uma leitura da Bíblia tão radical? Os caras leem a Bíblia como se fossem os caras do Estado Islâmico lendo a Bíblia. Tipo, se a Bíblia falou que o povo de Israel matou os midianitas, eu posso ler a Bíblia e achar que a Bíblia não está falando para eu sair matando as pessoas na rua. Se a Bíblia falou que Abraão tinha várias esposas, isso não quer dizer necessariamente que hoje eu tenho que ter várias esposas. Se a Bíblia falou para apedrejar adúlteros, isso não significa que a Bíblia está querendo dizer que eu tenho que sair apedrejando as pessoas na rua que são adúlteras. Não, você tem que ter uma leitura equilibrada do texto, justamente para você não se tornar um radical maluco que mata a gente em nome de Deus. Por que os ateus tentam empurrar isso para os crentes? Porque as pessoas querem que a gente leia o texto de forma radical. E quem define o que serve para hoje e o que não serve? Tipo, você define. Você lê a Bíblia, você entende o espírito do texto, você entende o que o texto quis dizer e você aplica isso para a sua vida hoje. É isso.
Então, por exemplo, se você lê um texto de Levítico que fala que você não deve raspar o cabelo em torno da cabeça nem danificar as pontas da barba, não significa que você só tem que fazer aquilo, que aquilo vai te trazer um benefício místico. Você tem que entender o conceito por trás, né? E quando a gente estuda profundamente o texto, a gente percebe que isso era um hábito dos povos pagãos. O que o texto está falando é: não imite os povos pagãos. Não ande se vestindo da forma que as pessoas usam para adorar os outros deuses. Esse é o princípio por trás da regra. Como eu aplico esse princípio hoje em dia, né? Não é raspando o cabelo e não cortando a barba. Então a Bíblia é um livro para ser lido procurando por princípios e não por regrinhas prontas para a vida, porque as regrinhas prontas para a vida não ajudam ninguém. É um livro para você ler e questionar. É um livro para você ler e pensar sobre aquilo. E você formar os seus valores baseado naquilo. Esse é o objetivo pelo qual a Bíblia foi escrita. Aí ele vai falar depois, no minuto 13, aos 16 segundos, que é impossível entender a Bíblia. Porque aí ele usa o exemplo da carta de Pero Vaz e Caminha e tal. É verdade, se você pegar a carta de Pero Vaz e Caminha e olhar e tentar ler e tentar entender, você não vai entender nada. Mas se você pegar uma transcrição daquilo que está rascunhado ali, com aquela letra esquisita, e com os termos antigos atualizados, qualquer um consegue ler e entender o que quer dizer a carta de Pero Vaz e Caminha. Tipo, a Bíblia não é um código absolutamente indecifrável. Quando Jesus fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, tipo, é absolutamente incompreensível essa frase? Tipo, não é, né? Quando Jesus fala, não odeie os seus inimigos, amem os seus inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, tipo, você consegue entender? As palavras, elas fazem sentido? Fazem sentido. É difícil pra caramba fazer isso, mas as palavras fazem sentido. Você consegue entender o que o texto quer dizer? É verdade que tem passagens da Bíblia que são muito obscuras, são muito difíceis de entender, de traduzir. Os especialistas divergem sobre o sentido do texto, mas são poucos versos isolados na Bíblia. Você consegue entender o sentido do texto em geral. Até porque a gente está lendo traduções da Bíblia que são modernizadas, que usam um português moderno. O sujeito que traduz faz uma pesquisa acadêmica de compreensão do sentido do texto, e ele traduz o significado daquilo e é fácil de ler. Tanto que a Bíblia é seguida por pessoas simples. Pessoas que mal são alfabetizadas, elas leem a Bíblia, se emocionam, aquilo muda a vida delas. Isso é um fato. Tipo, não é impossível de entender o que está escrito naquele texto. E o texto é forte, o texto mexe com as pessoas. Aí ele fala um pouco sobre a existência de Jesus, que realmente os historiadores, eu não conheço nenhum historiador confiável, sério, que é um professor de alguma universidade, que diga que Jesus não existiu. Eu não conheço nenhum, talvez até exista, mas é um consenso assim, geral que Jesus existiu. Se você questionar a existência de Jesus, você vai ter que questionar a existência de vários personagens históricos que têm muito menos material, muito menos documento histórico falando sobre esse personagem. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre isso, porque o assunto é bem longo. E aí lá no final do vídeo, lá no minuto 16 e 30, ele vai falar que a Bíblia não é confiável, porque como você pode saber que uma pessoa que falou isso, ele faz até assim com a mão mesmo, né? Que a pessoa que falou isso e que o outro falou para ele, aí que foi escrito muito tempo depois e que aí a Igreja Católica compilou e tal. Como você vai falar que isso é a palavra de Deus, né? Essa frase dele para mim é muito confusa, porque o que ele quer dizer com palavra de Deus? Porque eu posso achar que a Bíblia é um livro que foi escrito ontem, mas é a palavra de Deus. Que Deus inspirou aquele escrito, que minha avó escreveu. E por outro lado, eu posso achar que a Bíblia é um documento histórico confiável, que ela descreve realmente eventos que aconteceram lá na antiga Palestina, 2000 anos atrás, e que não é a palavra de Deus. Então, uma coisa não tem a ver com outra. Você acreditar na Bíblia, acreditar que ela traz princípios que são divinos, não é exatamente a mesma coisa que acreditar que a Bíblia é um documento histórico que é absolutamente preciso. Que quando a Bíblia fala que Jesus curou um cego na beira da estrada, ele estava na beira da estrada. Ele não estava no meio da estrada, ele estava na beira. A grande maioria dos cristãos ele nem pensa em precisão histórica do texto bíblico. Ele só lê aquilo e as palavras
mexem com a pessoa se sente inspirada pelas palavras da Bíblia. Ela não está preocupada com a precisão histórica daquilo. Então a Bíblia ela tem sim uma certa precisão histórica, mas não é tão rigorosa assim não. Realmente, existem contradições pequenas ali nos relatos bíblicos, nos diferentes relatos, que são irrelevantes do ponto de vista religioso, espiritual. Essa dúvida que paira sobre o que a Bíblia falou realmente é o que estava lá atrás, se ela não foi modificada no caminho, era uma dúvida que era muitíssimo popular, principalmente em relação ao Antigo Testamento, há uns tempos atrás. Até então, o manuscrito mais antigo que se tinha do Antigo Testamento era medieval. Era lá do século 13, 14. E as pessoas olhavam e falavam, não, peraí, como que eu posso acreditar que esses escritos realmente foi Moisés que escreveu isso aqui? Tipo, a gente não tem um texto antigo para comprovar que isso daqui realmente é tão antigo assim. E essa dúvida do Easy multiplicada por 100 era o que acontecia com a Bíblia. Tipo, ninguém acreditava mais que o Antigo Testamento, no meio acadêmico, que o Antigo Testamento era mesmo tão antigo quanto a tradição religiosa dizia que era. Até que aconteceu a maior descoberta arqueológica do século, segundo alguns, né? Os manuscritos do Mar Morto. Sujeito no deserto, lá no sul de Israel, na região de Qumran, lá perto do Mar Morto, e encontra dentro de uma caverna um monte de manuscrito antigo. Os caras vão estudar, aquilo lá é a Bíblia. Aí os caras vão datar aquilo. Os pergaminhos mais antigos dos manuscritos do Mar Morto são do ano 200 a.C. São tipo mais de 1000 anos mais antigos do que os manuscritos mais antigos que se tinha na época, do que alguns manuscritos, né? Porque você não tem a Bíblia inteira junta lá no período medieval e nem também nos manuscritos do Mar Morto. Você tem vários manuscritos de várias épocas diferentes. E aí quando os caras compararam os dois textos, falaram, agora a gente vai provar que a Bíblia foi totalmente modificada na história. O texto é o mesmo. Tipo, o que vai variar é tipo a palavra Aharon é escrito com Het nos manuscritos do Mar Morto e é escrito com Rei nos pergaminhos lá da Bíblia Stuttgartense. Tipo, as variações são absolutamente irrelevantes. Muda um jeito de escrever uma palavra. Tem uma palavra a mais, uma palavra a menos. Não muda em nada o sentido do texto. Não muda em nada o capítulo, o que o capítulo está querendo dizer. Quer dizer, a Bíblia, hoje... E eu digo isso assim sem a menor sombra de dúvida, sem nenhum medo de errar. Hoje é o livro antigo que a gente tem, do período que ela foi escrito, que a gente pode ter a maior confiança de todos os escritos históricos que existem. Porque a Bíblia tem simplesmente milhares, dezenas, centenas de milhares de manuscritos de várias épocas diferentes em que você pode comparar esses manuscritos. Existem variações, só que essas variações não são relevantes. E você vê que o texto permaneceu durante o tempo porque as pessoas que duplicaram, que copiaram os manuscritos eram pessoas que eram extremamente religiosas, para elas aquilo era uma tarefa sagrada. Então elas faziam com muito cuidado a cópia dos textos. Senão ia ser impossível a gente ter um texto tão antigo, de 3.000 anos atrás, né? Como são algumas partes da Bíblia que a gente tem. Bom, no final é isso. Eu não acho que o Easy vai ver esse vídeo, né? O meu canal é infinitamente menor do que o dele. Se você vê Easy, não deixa de gravar vídeos sobre religião, não. Eu estou só falando da minha opinião e o que eu sei sobre o assunto. A gente discorda em vários pontos. Eu não acho que as pessoas não devem falar sobre religião. Eu, como religioso, eu gosto de religião. Eu acho que as pessoas deveriam falar mais sobre isso o tempo todo. E eu não tenho problemas com as pessoas falarem sobre religião. Então é isso, falou, um abraço, tchau.